Hyper Dash, trazendo o gênero Arena FPS para o VR. Nesta palestra, falaremos sobre a história de desenvolvimento do Hyper Dash, com a visão da Triangle Factory de trabalhar com esse gênero de FPS na realidade virtual. Eles vão contar como eles passaram do protótipo original para o lançamento final desse jogo na Steam. A gente também tem Viveport e Quest. Eles vão falar sobre o roadmap de desenvolvimento e as decisões que tomaram no meio do caminho. A sessão vai ser em inglês e quem quiser a tradução para o português pode usar o link da Nemo para acompanhar no canal. Vamos dar as boas-vindas ao Timothy Van Herbergen, que é o CEO da Triangle Factory. E aí, Timothy, tudo bem? Eu tô bem, e você? Eu tô bem também, obrigada. Fica à vontade, Timothy. Maravilha. Prazer, pessoal. Meu nome é Timothy. Eu sou o diretor operacional da Triangle Factory. Espero que todo mundo esteja vendo minha tela corretamente. Hoje eu vou falar do Hyper Dash e de como a gente teve essa visão de usar um FPS de arena na realidade virtual. Só para vocês terem uma ideia do que é a Triangle Factory, nós somos uma indie da Bélgica. Nós fundamos a empresa em 2010. No momento, temos mais ou menos 25 pessoas na equipe. Nosso principal foco é realidade virtual e realidade aumentada. A gente está trabalhando com isso desde 2012, mais ou menos. A gente tem um foco no entretenimento e no uso empresarial da realidade virtual. No entanto, nesta palestra, nosso foco principal vai ser nesse jogo lançado recentemente, que é o Hyper Dash, que é um jogo de tiro super acelerado para o Oculus Quest. Também está disponível para a realidade virtual da Steam e para o Viveport. Para quem não conhece o jogo ainda, eu vou mostrar um trailer rapidinho para vocês terem uma ideia de como que é a pegada. Sorry. Going to share my screen again. Sorry for that. Deixa eu compartilhar a tela de novo. There we go. Pronto. Hyper Dash is a fast-paced multiplayer Vamos shooter. lá. O Hyper Dash é um jogo de tiro multiplayer bem acelerado. February 25th, A gente fez o lançamento do jogo no dia 25 de fevereiro deste ano. Eu vou falar sobre como a gente foi da ideia original até o lançamento desse jogo para o Oculus. Claro que isso também inclui as outras plataformas, como Steam VR e a Viveport. Mas primeiro eu quero falar um pouquinho sobre como a gente chegou na ideia original. Em 2018, o Facebook anunciou o Quest. Falou que ia haver o lançamento em 2019. E a gente ficou super animado com essa plataforma. Foi quando a gente teve uma ideia de criar um jogo para isso. E a gente viu que na realidade virtual, àquela altura do campeonato, a maioria dos FPS que a gente via eram jogos de tiro mais lentos. Por exemplo, Onward e Pavlov, que pegaram aquela ambientação do Counter-Strike. No entanto, a gente queria criar um jogo que fosse muito mais acelerado. Os fundadores da empresa da Triangle Factory têm uns 30, 35 anos de idade. E a gente cresceu com jogos como Quick 3, Unreal Tournament, jogos que foram uma grande inspiração para a gente.
E a gente sentiu que tinha uma falha no mercado e tinha uma lacuna para esse tipo de jogo, que ainda não tinha um jogo na realidade virtual que trouxesse essa questão nostálgica e super acelerada de um jogo de tiro muito rápido e frenético. A gente pegou essa inspiração e começou com o plano de fazer a construção desse tipo de jogo para a realidade virtual. A partir daí, a gente criou alguns requisitos que seriam bons para o jogo. Em primeiro lugar, a gente queria um jogo bastante acelerado. Queria que fosse fácil de aprender e difícil de obter o domínio, e isso é importante para basicamente qualquer jogo. Mas a gente queria também que esse jogo funcionasse em casa, em espaços pequenos, um jogo que fosse possível para o entretenimento da galera em casa. A gente queria garantir também que o jogo não desse uma super vantagem para o jogador que tivesse mais espaço contra os jogadores que têm pouco espaço. Outra coisa que a gente queria é que tivesse suporte a vários modos de jogo. Tinha que ser fácil aprender as mecânicas de base e fácil de desenvolver essas mecânicas. Mas a gente queria que fosse possível brincar com as configurações do jogo. A gente queria basicamente que com as mecânicas fosse possível ter variação no jogo, aproveitando os diferentes modos. Também queríamos que o jogo funcionasse com armas de uma mão só. A gente reparou na época que muitos jogos estavam usando armas que usavam as duas mãos. Mas a gente sentiu que nem sempre funcionava tão bem quando isso acontecia, quando só tinha arma de duas mãos. A gente queria realmente que houvesse o controle de uma mão que está disponível para o Quest. Também era importante garantir que ninguém ficasse enjoado jogando e que rodasse muito bem no Quest com 72 FPS na realidade virtual. A primeira ideia que a gente teve inicialmente foi o conceito do Triple Dash. A gente fez o conceito aqui de um jogo com aquela mecânica de teletransporte que a gente vê bastante nos jogos de VR, e essa era a mecânica de base do conceito do Triple Dash. E a gente teve toda essa conversa sobre o teletransporte, de como ele tira a imersão e de como ele acaba com tudo que a gente tem de realidade dentro da realidade virtual. Aí a gente pensou, bom, e se a gente mudar isso? E se essa mecânica de jogo do teletransporte, na verdade, for uma mecânica importante da nossa jogabilidade? Foi aí que a gente criou a ideia do Triple Dash. Nesse caso, a gente teria 3 deslizadas, ou 3 momentos de teletransporte que a gente utiliza para se movimentar dentro de uma fase. Essa foi uma forma estratégica de movimentação. E era necessário esperar e usar essas 3 deslizadas de forma estratégica, porque a gente acaba deixando um rastro atrás da gente, o que mostra para onde a gente foi. Também é necessário garantir que a gente use esses rastros ou essas deslizadas de forma muito estratégica, porque existe uma limitação. Esse foi o conceito original, lá atrás. Depois de um tempo, a gente passou desse conceito à construção de um protótipo. Os primeiros objetivos desse protótipo eram construir a rede básica do jogo, construir a fundação básica de movimentos, as mecânicas básicas de armas e ter foco em um modo de jogo. A gente queria garantir que o jogo fosse divertido. Eu acho isso mais importante quando a gente constrói um protótipo. É essencial que a gente construa alguma coisa que seja divertida de jogar. Foi assim que a gente chegou ao primeiro protótipo. O nosso foco aqui não tinha nada de artístico, tá? E a gente fez questão de construir um negócio que fosse divertido. A aparência estava péssima, né? Como eu falei, a arte não era a nossa prioridade. Mas o objetivo era criar uma mecânica de jogo divertida e garantir que a gente tivesse um material ali que fosse muito gostoso de jogar. A gente chegou num ponto, então, de um protótipo muito interessante, com um conceito super divertido, e a gente fez uma proposta desse jogo para a Oculus pela primeira vez. Se não me engano, foi no final de 2018, começo de 2019. Porém, o jogo foi rejeitado para o Oculus Quest. A gente ficou meio decepcionado, né? Meio chateado. Claro que receber essa negativa foi chato para a gente, mas a gente não desistiu. Eu acho que a única desvantagem foi a gente não saber por que eles rejeitaram o nosso jogo.
mas a gente achou que talvez a gente não tivesse conseguido expressar muito bem a ideia. A gente sentia que o jogo tinha mais a oferecer e que a gente não tinha conseguido mostrar isso para a Oculus e que eles não tinham conseguido ver o potencial da nossa ideia. E daí a gente falou, olha, não vamos desistir. Vamos em frente com esse projeto e vamos garantir que a gente consiga expressar essa ideia de uma forma melhor para outras pessoas, passando do protótipo à construção de uma fatia vertical. Isso foi muito importante para a gente. Por meio disso, a gente conseguiu ir mais em direção a mostrar o estilo artístico que a gente estava imaginando. A gente conseguiu também garantir que fosse possível comunicar a nossa visão de uma forma melhor, e essa fatia vertical é uma forma boa de fazer isso. A gente começou então a criar as fases do jogo e a fazer o design dos robôs que nós esperávamos colocar no jogo. Foi quando a gente começou todo o processo de design. E a gente fez isso para um modo de jogo, mostrando como que dava para jogar online e garantindo que tivesse um build interessante e que mostrasse todo o potencial desse nosso título, incluindo o estilo de arte, a ambientação e as mecânicas de base. Então vejam um pouco da nossa arte. Esse foi a primeira fase que a gente tinha, o modo de controle. Nós temos o modo controle, que foi o primeiro modo de jogo que nós criamos para o Vertical Slice. Também estávamos criando ideias para as armas de uma mão só. A gente queria várias, bazucas, metralhadoras, mas a gente também queria que todas elas tivessem uma boa sensação e que funcionassem também como arma em uma mão só. E nós fizemos o desenho do personagem final do game, que ainda é o personagem que nós usamos. E aí terminamos com um slice vertical que acabou virando um trailer do anúncio do game também. E eu vou mostrar esse trailer agora para vocês terem uma ideia de como era o vertical slice. Welcome to Hyperdeck. Prepare to start. Nessa época, a gente ainda tinha a ideia de lançar o jogo em 2020, que, no fim das contas, acabou sendo um pouco otimista demais. Mas, mais ou menos na mesma época, nós também fomos para a Gamescom, enquanto estávamos trabalhando no Vertical Slice, e isso mostra a importância de fazer um bom networking e garantir que você conheça pessoas novas, né? No Gamescom, basicamente, a gente foi para um bar para tomar uma cerveja com alguns amigos e alguns colegas do setor de games, e lá a gente conheceu alguém que acabou de começar a trabalhar para o Oculus, o que foi muito legal, porque a gente pôde lançar a nossa ideia para a pessoa gostou muito do conceito, ela viu o potencial nesse jogo, e isso nos deu uma excelente oportunidade para estabelecer a base para uma boa relação com a Oculus. Então, isso mostra a importância de participar desse tipo de evento para você conhecer as pessoas certas. Então, nessa época, mais ou menos no mesmo período, a gente fez o segundo pitch para o Oculus. E, na verdade, a gente não recebeu resposta. Então, a gente não recebeu nenhuma negativa, mas também não fomos aprovados. Nós vimos isso como algo positivo, né? Não receber uma resposta negativa, porque aí a gente pensou, ok, eles não estão dizendo não, a gente também não recebeu um sim, mas pelo menos a gente imagina que eles ainda estejam avaliando a ideia, talvez exista alguma possibilidade aí. Nós também queremos feedback da comunidade. Quando fizemos o trailer para anunciar o game, nós também lançamos o nosso primeiro alpha. A gente queria garantir que a gente começasse a criar uma comunidade em volta do game. Fizemos isso nos principais canais, Discord, Reddit, tivemos exposição com o Upload VR, colocamos o trailer no YouTube, no Facebook, no Twitter, e os mais importantes para a gente foram o Discord e o Reddit.
o jogo, na verdade, explodiu. O trailer foi muito popular e o alpha começou a ser compartilhado por muitas pessoas. O nosso Discord ficou lotado de gente querendo jogar a nossa versão alpha. E aí a gente pôde testar o game e receber feedback da comunidade e também sempre, sabe, resolver os bugs, conseguir incluir novas coisas e receber feedback sobre essas novas capacidades, né, que o público gostou. E aí, mais ou menos em abril de 2020, nós fizemos um terceiro pitch para Oculus e na época a gente já tinha vários jogadores, a gente mostrou para Oculus que a versão alpha estava tendo um bom resultado. Incluímos algumas estatísticas, né, uma análise da nossa comunidade. Tínhamos cerca de 6 mil usuários jogando ativamente a versão alpha. Vimos que as pessoas realmente estavam gostando do game. Elas estavam jogando mais do que uma vez por dia. Estavam gastando cerca de 14 minutos no game por dia por jogador ativo. A retenção teve um resultado muito bom, e isso mostrou que o jogo era realmente promissor. Eu acho que isso definitivamente ajudou na nossa aprovação, e aí nós finalmente fomos aprovados pela Oculus, o que foi ótimo, a gente comemorou bastante. E a gente continuou desenvolvendo, né, o Alpha para lançar uma nova versão do Alpha a cada mês. E também perguntamos para a Oculus se seria possível lançar o game na SideQuest. A SideQuest estava se tornando uma grande plataforma, então seria muito interessante para divulgar o game para mais pessoas. Nós perguntamos se isso seria um problema, porque no começo a gente não tinha certeza se esse seria o caminho correto, porque a gente não sabia se a relação entre a SideQuest e a Oculus era positiva. Então a gente teve um pouco de medo de que isso talvez não fosse a melhor coisa, né? Lançar na SideQuest quando a gente estava planejando lançar o game na Oculus no fim das contas. Mas na verdade a Oculus tinha uma excelente relação com a SideQuest e isso foi visto como algo positivo para testar o game e para trazer mais usuários. Nós lançamos no SideQuest e aí o jogo decolou. Tivemos muitos usuários, acho que chegamos a 150 mil downloads do SideQuest, então a comunidade realmente cresceu rápido. Durante os alfas, nós começamos a mexer na arte. Aqui vejam alguns dos conceitos que nós criamos para o game. Nós também criamos basicamente as nossas fases em blockouts, para verificar o design, porque a nossa prioridade era realmente a jogabilidade. Depois passamos para os conceitos para aplicar a arte por cima dos blockouts. Então vejam algumas das armas que nós também testamos e fomos aprimorando com o tempo, né? A cada nova versão acrescentamos algumas novas armas, tentamos fazer algumas coisas diferentes e, claro, também tentamos criar uma trilha para o game, que é muito interessante, porque, na verdade, muita gente tinha muito interesse em trabalhar com a gente. Na verdade, muita gente da comunidade quis criar a trilha, ajudar a gente com a trilha, e, na verdade, a trilha já está no Spotify. Então, vocês podem ouvir se quiserem. É algo bem interessante. E vimos também que a comunidade cresceu muito. As pessoas estavam realmente levando o game a sério. Nós começamos uma Dash League na comunidade e, no momento, a liga ainda tem muitos times que competem por prêmios reais. Agora nós estamos financiando a segunda temporada, na verdade, a terceira e a quarta, com prêmios reais que você pode ganhar. Então, já estamos entrando na fase do esportes com esse game. E também criamos algumas coisas para esse público, né? Eles podem ter espectadores e podem fazer streaming do game para o YouTube e para o Twitch. Esse ano, no dia 25 de fevereiro, nós lançamos o game oficialmente no Oculus. Ele ainda é um dos melhores vendedores do Quest. Ele é multiplataforma, então ele está disponível na Oculus, na Steam e na Viveport. A comunidade continua a crescer. No momento, nós temos 11 mil membros no nosso Discord. A avaliação é muito boa.
4,7 de 5, e nós vendemos 45 mil unidades nos primeiros 2 meses após o lançamento. Então, depois de lançarmos, nós também atualizamos o game 2 vezes. Então, a gente manteve aquele mesmo ciclo de fazer uma atualização a cada nova função para que os principais gamers, jogadores, continuassem interessados, né? Principalmente aqueles que já estão jogando há muito tempo, para reter esses gamers no jogo com algo novo a cada mês. Então, primeiro nós lançamos a atualização de games customizados em servidores próprios e recentemente nós lançamos 2 novos modos para o game. Um é o de rouba-bandeira e também lançamos um modo de eliminação. Então, quais são as nossas conclusões para essa sessão? Bom, em primeiro lugar, você precisa testar, prototipar e reiterar o game constantemente e realmente ouvir o feedback da comunidade. A gente manteve esse ciclo, né, de criar uma nova atualização a cada mês. Então, a gente espalhava a notícia o mais rápido possível e se você estiver criando um game multiplayer, tente testar uma fase alfa. Definitivamente é importante ouvir a comunidade. Tem sempre algumas novas funções, algumas novas características para o game. Então, ouça a opinião das pessoas e tentem implementar isso no seu game. Lance no SideQuest, isso é uma ótima forma de ver se há um mercado para o seu game e se existe, né, um interesse pelo seu game. E também veja se o game é divertido antes de gastar com os gráficos e com a arte. E, claro, participe de eventos, porque o networking ajuda muito em criar uma boa relação com as plataformas e com as publishers. É isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, estou aberto. Muito bem, Timothy. Muito obrigado. Nós recebemos algumas perguntas do chat, então vamos dar uma olhada. Considerando ser um game de realidade virtual e da Frantic e tão rápido, como vocês resolveram os movimentos para que ele não deixasse as pessoas enjoadas? Bom, é por isso que a gente decidiu usar essa mecânica de dash, né, de corrida no game. O dash, na verdade, é um teletransporte, que você não precisa andar fisicamente. Então o game gira em torno dessa mecânica. Nós criamos uma mecânica em que existem corrimões onde você consegue deslizar por cima. Então, você consegue jogar sem precisar andar muito com o joystick. A gente permite esse movimento com o joystick, tem como você correr rapidamente com o controle, né, fazer alguns tiros, mas nós criamos o game de maneira que você não precisa fazer isso para ser competitivo, você não precisa usar esse movimento. Você pode ser bem competitivo no game sem precisar se mover com os controles. Ok, obrigada, Timothy. Obrigado pelo tempo e pela apresentação. Obrigado. Big Festival 2021, o maior festival de games e criação da América Latina.